sou professor de História e Sociologia aqui na Escola Godinho e vou apresentar uma exposição sobre a história de Carapicuíba. Iniciando aqui, nós temos a bandeira de Carapicuíba. Tá? As cores verde e amarelo, elas representam a Casa de Bragança, ou seja, a época dos grandes descobridores, né, do descobrimento. A bandeira da cidade ela é uma homenagem ao descobrimento do Brasil. As linhas vermelhas em formato de cruz significa que a cidade, ela já desde sua origem, ela tem raízes religiosas, que é a cruz, e a linha vermelha está em forma de cruz, representando a religião católica. Na segunda imagem, nós temos o brasão de Carapicuíba, onde temos o escudo amarelo, que é a cor da cidade. No meio nós temos a letra da hóstia consagrada, o IHS, as cruzes, e no meio do escudo nós temos uma espécie de rio, que é o rio que cortava a cidade e ia. Esse rio hoje ele está localizado lá na Lagoa da Aldeia. Aqui foi separado na terceira imagem o cará ou acará. Essa espécie de peixe, na época dos índios, em 1580, ele era muito comum ter esse peixe. Mas esse peixe ele é fininho, ele não tem muita carne. E por isso os índios falavam que esse peixe não era muito apropriado para comer. Então Carapicuíba, na verdade, significa o cará, que é esse peixe, o peixe que não se pode comer. Picuíba seria o comprido. Então eram peixes pequenininhos que não se poderiam ser servidos para a alimentação dos índios. Agora aqui, ó, o Barão de Iguape, ele foi nomeado barão pelo imperador em 1841, aqui no Brasil. Para quem não sabe, barão era uma espécie de prefeito de uma determinada região. Então o Barão de Iguape seria o barão, ou o líder fazendeiro da cidade de Iguape. Só que o Barão de Iguape ele comprou umas terras pertencentes aqui próximo à aldeia de Carapicuíba. Ele criou a fazenda Carapicuíba em homenagem ao peixe que tinha muito na região. Em 1923, a região aqui da aldeia de Carapicuíba pertencia ao Barão de Iguape. Aí o Barão de Iguape ele vendeu para Delfino Cerqueira, e Delfino Cerqueira começou a vender em lotes, e aí a aldeia de Carapicuíba começou a ser desmembrada. Temos uma foto aqui da aldeia antiga. A aldeia ela foi fundada pela Companhia de Jesus, que é onde vai representar a próxima imagem. Essa imagem aqui, ela representa o Padre Anchieta. O Padre José de Anchieta, ele era o líder da Companhia de Jesus em 1580. O objetivo da Companhia de Jesus era catequizar os índios para a fé católica. Tá? O Padre José de Anchieta enviou o Padre Belchior de Pontes. O Padre Belchior de Pontes ele fundou as 12 aldeias. Essa aldeia que temos em Carapicuíba hoje foi fundada pelo Belchior de Pontes. Tá? Esse padre também ele é considerado o fundador da cidade de Itapecerica da Serra, que eu já vou explicar o porquê disso. Então temos aqui na próxima imagem a aldeia atual, fundada pelo Belchior de Pontes. Essa é a aldeia de Carapicuíba. Só que nessa época nós também vamos ter os bandeirantes. Essa imagem do bandeirantes é do monumento que fica no Parque do Ibirapuera, tá? Em homenagem ao movimento das bandeiras em São Paulo. O movimento das bandeiras ele praticamente colonizou o estado de São Paulo inteiro. E nós tínhamos os bandeirantes. Um dos bandeirantes que vai chegar até a aldeia de Carapicuíba é o Afonso Sardinha. Afonso Sardinha era um bandeirante muito temido que escravizava esses índios para trabalharem como escravos em suas expedições. Pouca gente sabe que também outro bandeirante temido era o Raposo Tavares, que dá um nome à rodovia que fica aqui próximo. Esse bandeirante era um dos mais temidos pelos índios. Os índios fugiam para não serem escravizados por eles. E aí o Padre Belchior de Pontes, que eu já mostrei na imagem anterior,
ele pegou esses índios de Carapicuíba, levou para Itapecerica da Serra e fundou a cidade lá, fugindo desses dois bandeirantes. Tá? Os bandeirantes perseguiam e o padre Belchior de Pontes protegia esses índios. Tá? Então o padre Belchior levou os índios para a cidade de Itapecerica da Serra e é ele que vai fundar Itapecerica. Agora o próximo bloco, ele está direcionado ao desenvolvimento da cidade de Carapicuíba. A cidade começou a se desenvolver no ano de 1875, tá? Com a estrada de ferro Sorocabana, que tinha esse símbolo EFS, Estrada de Ferro Sorocabana. Tá? Haviam no tempo, o que era essa estrada de ferro? A estrada de ferro, essa era a locomotiva antiga. Essa locomotiva saía da cidade de Sorocaba, ela passava pela cidade de Pirajibu, que fica no interior paulista, passava por Pantojo, também no interior paulista, cortava São Roque, Barueri, Barra Funda e acabava em Júlio Prestes, na estação Júlio Prestes, que a gente conhece hoje. Aí, apenas em 1921, que é a estação de Carapicuíba, gente, essa é a primeira estação de Carapicuíba. Ela foi criada em 1921, só que essa foto é de 1963. Tá? No início, essa estação se chamava Silviânia, depois ela passou a se chamar Quilômetro 23 e em 1926 foi batizada como a estação Carapicuíba, que fica lá no centro, mesmo onde está a estação atual. Tá? Agora nós vamos seguir para o ano de 1971. Em 1971 é criada a Ferrovia Paulista, SA, que é a FEPASA. A FEPASA tinha esse símbolo aqui de Jogo da Velha. Tá? A FEPASA incorporou aquela linha lá da estação de Carapicuíba. E essa linha hoje ela faz Júlio Prestes até Itapevi. Ela não vai mais até o Sorocaba, até o interior paulista. Tá? Aí a FEPASA ela fez muitas modificações na linha. Uma delas, ela demoliu aquela estação antiga e construiu essa estação que vocês conhecem, tá? A estação Carapicuíba, em 1979. Tá? Essa estação vai permanecer desse jeito até o ano de 2010. Esse é o trem antigo com o símbolo da FEPASA aqui. Vamos ver que está bem destacado aqui, o símbolo da FEPASA. E aí, o terminal de ônibus que vocês conhecem aqui, ó, ele também foi construído junto com a estação em janeiro de 1979. Então essa é foto da época da construção do terminal. Então, e aí em 1992 é criada a CPTM, a Companhia de Trens Metropolitanos de São Paulo. A FEPASA acaba e a CPTM entra no lugar da FEPASA. A CPTM unificou todas as linhas de trem e metrô de São Paulo, tá? Inclusive a nossa linha, que é a linha 8, que está representada ali na cor cinza, e ela é a responsável por unificar esse sistema de transporte de trens coletivos do estado. Tá? Agora vamos para outra sala, que lá vai ter mais imagens. Essa foi a primeira sala da exposição e vamos para a segunda sala, que tem mais imagens sobre a cidade. Então, agora estamos na segunda sala da exposição sobre a cidade de Carapicuíba e aqui nós temos a estação no ano de 2000. Como vocês podem ver, a estação ela não mudou nada da criação, de sua criação em 79. De 1979 até o ano 2000, até 2010 exatamente, a estação vai permanecer do mesmo jeito. Tá? Só que em 2010 a estação ela ganha uma cara nova de Carapicuíba. Por quê? Precisava de acessibilidade para pessoas cadeirantes, pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência física em geral. Aí a estação ela vai ser beneficiada pelo plano de expansão do governo do estado de São Paulo. Ela vai ganhar escadas rolantes, elevadores, piso tátil, placas em braille, ou seja, ela vai ser totalmente modernizada do jeito que ela está hoje. Tá?
Aí nós temos também a criação da Estação Santa Terezinha. A Estação Santa Terezinha, ela foi criada no mesmo dia da Estação Carapicuíba, em 1979 também. O objetivo da Estação Santa Terezinha era ligar as pessoas à Associação Santa Terezinha. O que é a Associação Santa Terezinha? A Associação Santa Terezinha, ela foi fundada em 1923. No início, a associação, ela abrigava crianças que eram portadoras de uma doença chamada de lepra. Com o tempo, essa associação foi acolhendo crianças que eram abandonadas pela família, pelos pais, tá? Então esse é o complexo da Associação Santa Terezinha. É um lugar, é uma grande área que poucas pessoas conhecem aqui na cidade. É uma área muito grande e que tem muitas crianças abrigadas lá. Geralmente quando a gente passa de trem, a gente só vê esses prédios, né? Eu já vi muita gente no trem perguntar o que é aquele prédio? É a Associação Santa Terezinha. Essa foto é a foto da Associação Santa Terezinha no ano de 1945. Tá? Já tinham 45 crianças que estavam sendo cuidadas lá. A Associação Santa Terezinha é uma instituição da Igreja Católica, tá? Mas em 2009 o prefeito Sérgio Ribeiro, ele inaugurou uma creche da prefeitura lá dentro, e essa creche movimenta um grande número de crianças lá e um benefício para a nossa cidade hoje, tá? Agora no terceiro bloco da exposição eu quero falar de a emancipação de Carapicuíba. Carapicuíba tem 48 anos, ela foi emancipada em 1965, tá? E estamos fazendo 48 anos. Esse próximo bloco vai falar dos prefeitos de Carapicuíba, tá? Vale lembrar que em 1856, Carapicuíba pertencia ao município de Cotia. Depois, em 1945, Carapicuíba foi anexada ao município de Barueri. Esse foi o nosso primeiro prefeito, Antônio Faustino dos Santos. Tá? Ele teve 2 mandatos na cidade. O primeiro foi em 1975 a 1969. Faustino, como ele é conhecido, ele teve uma grande missão no município de Carapicuíba: criar o sistema de transportes coletivo, e trazer as primeiras indústrias para a cidade, né? A cidade não tinha indústria, uma cidade muito rural. Então, por ele ter sido um bom prefeito, o povo votou nele de novo, e ele foi prefeito também de 1977 a 1982. Então, Antônio Faustino dos Santos é o nosso primeiro prefeito da cidade, tá? Vale lembrar também que Carapicuíba, no dia 26 de março de 1965, com a Lei 8.062, decretou o município Carapicuíba como município, tá? Como uma cidade. Depois, o segundo prefeito foi Amos Meucci. Amos Meucci era vice-prefeito da gestão Faustino. Amos Meucci, ele também foi vereador em Barueri, antes da cidade se tornar município. Amos Meucci faleceu em 1977. Tá? Em homenagem a Amos Meucci, nós temos uma escola que fica do lado da delegacia de Carapicuíba, que leva o nome dele. Tá? Depois de Amos Meucci, João Acácio de Almeida, 1972 a 1977, seu governo. Acácio, como era conhecido, ele era um ex-militar e foi ex-vereador de Barueri, e ele era conhecido como um homem honesto. O povo de Carapicuíba chamava ele de homem honesto, ou seja, o povo gostava de sua administração. Depois, no ano de 1978, Carapicuíba passou por um momento de turbulência política. O professor Altino de Almeida Rocha, ele assumiu a prefeitura por 4 meses, mas por brigas de partidos políticos, ele não ficou, ele foi retirado do poder, e o presidente da Câmara de Vereadores, Edmundo Alves Oliveira, assumiu. Nessa época aqui, que esses dois assumiram, quem era prefeito era o Antônio Faustino dos Santos. Só que ele teve que sair, porque ele ganhou as eleições para deputado estadual. Ele saiu do poder, e aí ficou essa briga política. Em 1983,
o poder de Carapicuíba ele volta nas mãos de Luiz Carlos Neves, pai do político Marcos Neves, que se candidatou a prefeito recentemente. E depois, em 1989, Milton Chagas assume. Milton Chagas era do mesmo partido de Luiz Carlos Neves, foi apoiado pelo Luiz Carlos Neves. E o Milton Chagas, ele era ex-médico oficial do Exército. Aí, voltando aqui, na parte de cima, nós temos o Jorge Iqueda, que assumiu depois, em 97. Todos lembram da administração Jorge Iqueda, né? Aqui na exposição ele foi bem lembrado. Ele era o dono da empresa de ônibus ETT de Carapicuíba. Ele assumiu. Depois do Iqueda nós temos aqui o prefeito Fuad. O Fuad é conhecido como o prefeito dos 3 mandatos. Ele assumiu de 92 a 93, 2001 até 2004 e de 2005 a 2009. O Fuad é bem conhecido em nossa cidade por muitas obras e muitas coisas que ele fez. E temos aqui o atual prefeito, que assumiu em 2009, Sérgio Ribeiro, do Partido dos Trabalhadores. Agora nós vamos de novo ali no começo da exposição, que tem mais cartazes. Esse quarto bloco da exposição, ele vai começar a falar da cidade, das obras da cidade, Aqui, o terminal de ônibus. Terminal de ônibus, como eu já falei em uma outra imagem, ele foi criado em 79. Mas o terminal de ônibus ele foi destruído em 2011, ele não existe mais. Aqui está a foto da destruição do terminal de ônibus. Nos anos 80, ou na década de 90 também, esses eram ônibus que circulavam pela cidade. Temos aqui a empresa ETT de Carapicuíba, que é conhecido como Poeirinha. Era esse ônibus que circulava, dessa cor. A Del Rey, que é uma empresa de ônibus muito famosa da cidade, ela tinha essa cor bege e marrom. Ela era bem diferenciada. E temos uma empresa aqui que ela não existe mais, que era a ETT da Vila Crete. Ela só tinha essa linha da Vila Crete. Hoje essa linha é feita pela Del Rey, Transportes Turismo. Esse ônibus aqui era verde e rosa, assim, desse jeito. E só tinha 2 ônibus que faziam essa linha. Um ia, enquanto um ia, o outro voltava. Essa imagem é muito interessante, gente. Essa aqui é o centro de Carapicuíba, a região onde está localizado ali o calçadão, a loja Magazine Luiza e o posto policial. Em 1965, aquela região era uma pracinha cheia de árvores. No primeiro ano da cidade era assim. Agora nesse bloco eu quero mostrar os ginásios de esportes. O Tancredão, como é conhecido, na verdade seu nome é Ginásio Tancredo Neves. Ele foi criado em 1986 pelo prefeito Luiz Carlos Neves. E ele é o ginásio de esportes da cidade. Em 94 foi criado o ginásio de esportes Ayrton Senna, que fica na região da Coab. E temos também os parques da cidade. O Parque Gabriel Schucre, fundado no ano passado, em 2012, conhecido como Parque da Lagoa. O Parque Ecológico da Aldeia de Carapicuíba, fundado na administração do Fuad, nos anos 90. O Parque dos Paturis, criado em 93, também na administração do Fuad. E aqui agora nessa imagem nós temos o futuro de Carapicuíba, o futuro shopping, o Carapicuíba Plaza Shopping. Essa é uma maquete do shopping que está sendo construído na região do bairro da Vila Dirce. Aqui temos o Teatro de Arena, que fica no Parque Ecológico da Aldeia de Carapicuíba. Esse teatro recebe a dramatização da Paixão de Cristo todos os anos. É algo que é histórico aqui na cidade. O Teatro Jorge Amado, que fica ao lado da Câmara de Vereadores, no centro de Carapicuíba. O Teatro da Fuca fica na Vila Crete, é um teatro muito visitado, tem muitas peças bem bacanas lá.
E o gabinete do prefeito fica lá no centro de Carapicuíba. O gabinete do prefeito foi criado em 1989. Aqui no bairro do Jandaia, nós temos a empresa Helipark. A empresa Helipark é uma empresa de táxi aéreo. Ela fica localizada aqui no bairro e ela faz esse serviço aqui na cidade. Esse é o bairro do Parque Jandaia, onde está localizada a nossa escola, Padre Antônio de Oliveira Godinho. E um interessante é que Jandaia, por que o bairro se chama Jandaia? Porque Jandaia, os índios chamavam o pássaro, que é conhecido como maritaca, de Jandaia. E esse pássaro ele tinha muito aqui na época da aldeia de Carapicuíba, na fundação. Então esse bairro era conhecido como Jandaia. Essa parte aqui, conhecido como Jandaia, que abrigava esse pássaro amarelo. Na cidade também temos o cemitério do Ariston, que é muito antigo aqui na cidade. Essa imagem é muito interessante, é a fazenda do Guatambu. Essa fazenda do Guatambu hoje é a região da Avenida Integração, onde está situada a Coab de Carapicuíba, então os prédios da Coab. Então essa fazenda, Guatambu, ela ficava ali na região da Coab no ano de 1975. Nota-se que Carapicuíba é uma cidade bem rural. Aqui tem os prédios da Coab, o mesmo local onde era a fazenda Guatambu na época. Lembrando que a Coab é uma obra do governador Maluf, Paulo Maluf, que foi feita aqui na cidade durante a administração do prefeito Antônio Faustino dos Santos. E a FATEC e ETEC, que foi criada no ano de 2002 e que beneficia muitas pessoas na cidade, a faculdade do governo do estado. Então essa foi a exposição que nós preparamos aqui, História e Cultura da cidade de Carapicuíba, aqui na nossa escola. Bom, esse trabalho aqui foi elaborado pelo segundo ano C, na qual foi postos mãos pintadas com guache, né? E tem a figura do índio com alunas que fizeram a saia e os colares feitos com macarrão e tingido com tinta guache. Aqui nós temos na mesa, né, uma maquete elaborada pelo segundo ano B, e ela fez assim a cidade, né, de Carapicuíba, a mais recente, a mais nova, que tem as avenidas e os prédios, e dá o extra. Em cima a mesa tem os colares, certo? Feito pelos alunos. Isso aqui foi feito com macarrão e emergidos com a tinta guache de todas as cores. E nessa outra mesa nós temos uma maquete representada pela professora do primeiro ano, que ela fez a aldeia, né? Está bem representado, muito bem feito, e a professora com os alunos, né, junto fizeram. Aqui também tem a oca, que foi representada por uma professora do primeiro ano, né, que ela trouxe, né, que ela fez, foi feita com brotos de bambu, né, com as folhas e a árvore, né, que ela tirou, e ela fez e trouxe para representar a oca. E temos aqui também o pilão, na qual que os índios na época eles botavam os milhos, todas as comidas que eles queriam fazer em farinha, né, eles pilavam, né, com pilão, assim. E foi que hoje, até hoje existe, né, em casas, tradições, né, foi as tradições dos índios. E tem aqui também, pelo segundo ano, que trouxe as comidas representadas da época dos índios, que é o milho, né, o milho verde, tem
E nesse urucum era usado para tingir o seu corpo. Justamente na épocas de festa que eles usavam para colorir, para ficarem bonitos nas festas. Aqui o pessoal do segundo A, aqui foi representada por uma aluna, e os demais também feito pelos os alunos. Os desenhos representados pela tem a bandeira, né, de Carapicuíba, tem a igreja, né, enfim, foram no seu modo dos primeiros e os segundos anos que fizeram os seus desenhos. E lá tem a história e o mapa de Carapicuíba da época de Carapicuíba. Boa tarde, pessoal, sou a professora Renata. Não podemos deixar de falar também um pouquinho sobre as brincadeiras na época dos índios, né? Aqui nós quisemos fazer uma oficina de peteca. A peteca, ela foi inventada pelos índios tupis, muito antes do descobrimento do Brasil. E ela era usada pelos índios para brincadeiras e para que no inverno eles também se aquecessem com a peteca, né? Como eles usavam poucas roupas, eles praticavam esses esportes e se mantinham aquecidos. Eles usavam na época para fazer palha de milho, areia, pena de ave. E a peteca hoje era conhecida no mundo inteiro, onde eles realizam também campeonatos, tem até federações de peteca. Bom, esse trabalho foi desenvolvido pelo pessoal do primeiro B, a sala de coordenação. E como estou trabalhando gráfico com eles, nada melhor do que trabalhar gráfico na prática. Então levantamos os dados do IBGE, estudamos desde a emancipação de Carapicuíba, que data de 1965, até o ano passado, 2012, e fizemos esse gráfico, onde demonstra a cada ano qual é a população de Carapicuíba em números. Tá? Associado a isso, levantamos dados históricos que demonstram em cada um dos anos fatos importantes que aconteceram na cidade, desde a mudança de prefeito, o que os prefeitos realizaram, festas importantes que aconteceram na cidade. E é isso, ficou esse trabalho muito bem feito, está de parabéns, em especial aí a rapaziada, o David, o Danilo e o Lucas. E é isso aí, está todo mundo de parabéns, tá? Foi um trabalho muito legal de ser feito aqui nesse colégio, com esse pessoal dessa sala. Oi, meu nome é Cícero, sou professor de Química aqui dessa escola Godinho. O nosso projeto esse ano foi recuperar a história de Carapicuíba. Por quê? Porque nós moramos, temos que reviver, né? Temos que dar valor à nossa cidade. Então, aí, esse ano nós pesquisamos água, não só esse ano, todos os anos nós vimos sair do projeto. Pena nós não filmamos, nós ficamos fotos. Então, nós já começamos com a professora Vera, com o professor de português, com várias áreas para poder ver o que a gente poderia trabalhar. Trabalhamos sobre cidadania, trabalhamos sobre as águas, a poluição, o lixo, que é um grande problema da nossa cidade, né? A limpeza. E os alunos do segundo C, que eu fui o coordenador, trabalhamos uma maquete falando da água e das cidades. Olá, sou o professor Wagner, leciono aqui na Escola Estadual Antônio Oliveira Coutinho, no bairro de Jandaia, Carapicuíba, e estamos envolvidos no projeto Carapicuíba, e todos os professores tiveram uma oportunidade de mostrar o trabalho em equipe com os alunos, e eu me ofereci para fazer a parte teatral, que era um sonho que eu tinha a realizar. Eu nunca trabalhei com teatro, então eu conversei com alguns alunos e todos gostaram da ideia. A coordenação me indicou o filme
chamado Narradores do Javé. Eu assisti o filme e fiz uma adaptação para teatro, um novo roteiro. Foi quando todos gostaram e vestiram a camisa e a gente fez essa apresentação aqui na nossa escola. Bom, o meu trabalho está pautado na Agenda 21. A minha preocupação foi fazer um trabalho em torno ao nosso entorno aqui em Carapicuíba. Nós trabalhamos, os alunos fizeram o registro das áreas de nascentes, mananciais, rios, lagos, a questão do lixo, porque a Agenda 21 é um projeto do governo federal, né, onde todos os professores de ciências humanas têm bastante conhecimento sobre isso. Então eu aproveitei que já é um conteúdo da minha área, né, das ciências humanas, geografia e filosofia no caso, e eu aproveitei e fiz um trabalho. A ideia foi os alunos trabalharem assim. Desde 1992, o que nós temos feito em relação à Agenda 21 na nossa cidade, em Carapicuíba? Eu peguei a situação do lixão, né, de Carapicuíba, os registros que já tinha de 1992. Peguei também alguns registros de uns 5 anos atrás, onde a gente media a qualidade da água na nossa região. Eu e o professor Cícero e o professor Jarbas, que já não está mais aqui. E aí, nós fizemos um trabalho, eu e o professor de filosofia, em todas as séries, primeiros, segundos e terceiros anos, que já faz parte do nosso conteúdo. Então a ideia foi mostrar que, de alguma maneira, está sendo feita alguma coisa em relação à Agenda 21 em nossa cidade. Embora tenha muita coisa para ser feita ainda, alguma coisa está sendo feita. E o interessante é que o trabalho foi feito pelos alunos. Ali não tem nada meu, os alunos tiveram acesso, eles viram, então eles tiveram a oportunidade de conhecer os lugares, fazer esse registro e ter contato como era antes e como está sendo hoje e o que pode ser melhorado. Então nosso projeto foi essa ideia. Nós colocamos lá o antes, o agora e como pode ficar. Nós colocamos o Muro das Lamentações, que o seguinte significado, tem o seguinte significado: as pessoas poderiam entrar ali, fazer suas reclamações, colocar aquilo que pode melhorar. E tivemos também a Árvore da Esperança. Nessa Árvore da Esperança estava ali tudo aquilo que melhorou, tudo aquilo que um dia foi ruim que hoje está melhor. É isso, foi essa a ideia.